Amém. Que essa paz permaneça em nossos corações para sempre. Graças a Deus por essa rica oportunidade de estar nesta noite para adorar o nome do Senhor, juntamente com esta igreja. Sempre quando o pastor começa o culto, me pergunta quem quer dar o culto em ação de graças, seja o pastor Freire, seja o pastor Edivaldo. Eu não venho aqui, mas eu digo lá onde eu estou. Eu quero dar uma contribuição de graça por estar aqui com vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus sabe das nossas ações, Deus sabe dos nossos propósitos, dos nossos projetos. E a nossa vida cristã, irmão, não tem razão de ser se não tivermos focado na promessa da vida de Jesus. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Amados irmãos, esse tema, a vinda de Cristo, eu não sei se os irmãos têm observado, mas tem sido pouco falado. Por ser um tema de extrema relevância para aqueles que têm aceitado a Cristo como Salvador, eu acredito que deveria ser um tema bem mais mencionado, bem mais lembrado. E muitas vezes os assuntos terrenos ofuscam essa lembrança da vida do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com as coisas terrenas do que propriamente com as coisas celestiais. E isso é natural, porque a nossa vida terrena não pode deixar de existir em detrimento da vida espiritual. Porém, a vida espiritual é mais importante do que a vida terrena. Nós podemos dizer que nós somos corpos humanos, mas que temos uma permanência eterna em um corpo espiritual, porque o nosso corpo humano vai passar. Nós vivemos de alguém que passa de 100 anos, mas é difícil você encontrar alguém passar de 100 anos. Porém, quando se trata de falar sobre a eternidade, nós temos que entender que a Bíblia diz que nós colheremos na eternidade aquilo que fizemos por intermédio do nosso corpo terreno. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, e cada um de nós seremos julgados das nossas ações que fizemos por intermédio do nosso corpo. E a Bíblia diz que se nós andarmos em espírito, nós não cumpriremos o desejo da carne. E se a Bíblia ela dá um maior enfoque com relação à questão espiritual, é porque a parte espiritual é mais importante para a nossa vida. Então, amados irmãos, Tiago, escrevendo essa carta, ele fala que nós devemos ser pacientes, fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus, aleluia. Existem relatos históricos que Tiago, irmão do Senhor, só acreditou em Jesus após a morte de Jesus. Mas eu acredito, amados irmãos, que mesmo sem ele ser um seguidor,
ele ouvia falar de Jesus, porque de certa forma ele tinha uma convivência familiar. E conhecedor da palavra, ele passa a dar importância ao episódio que nós cristãos, é importante que se diga isso, nós cristãos que temos crido na palavra do Senhor, devemos ter em mente e fortalecer o nosso coração nessa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aqueles que têm essa esperança devem purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Deve se santificar-se a si mesmo, assim como ele é santo. Portanto, amados irmãos, é necessário que nós tenhamos a certeza e a convicção, não somente por ouvir, como meros ouvintes, mas teremos a certeza de que um dia ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus. E se nós, amados irmãos, não estivermos aqui, neste corpo físico, com certeza devemos estar em um corpo espiritual, esperando o soar da última trombeta. Glória a A Bíblia Deus. diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, glória, aleluia. E reitera Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: e aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Portanto, amados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, continue nos ajudando a nos manter firmes nesta esperança, nesta convicção. É necessário entendermos que a certeza da sua vinda, a certeza do cumprimento desta promessa é que faz nós persistir em estar servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.